Olá, bem-vindo, bem-vinda à primeira aula deste curso. Eu sou a Mayara Trombini, eu sou a instrutora e hoje nós vamos falar sobre posicionamento da marca no mercado, branding, propósito, o que é marketing jurídico, por que o seu escritório jurídico existe, construindo a autoridade da marca através da humanização. Então, o primeiro ponto aqui que eu trago para esta aula é o que é marketing jurídico. E existe uma confusão muito grande no mercado porque muitas pessoas acham que marketing jurídico é ter um perfil no Instagram, por exemplo. E não é só isso. Marketing jurídico é um conjunto de estratégias e de ferramentas que você vai utilizar para promover o seu serviço, a sua advocacia, para chamar a atenção do seu cliente. Então, você vai unir os dois mundos que hoje em dia eles estão integrados, que é o online e o offline, para desenvolver estratégias eficazes para alcançar essas pessoas. Quando você sabe quem são as personas do seu escritório jurídico, você consegue direcionar conteúdos, estratégias focais para essas personas. Por isso que é muito importante entender, nós vamos ver em uma aula deste curso o que são personas e como você pode criar personas para produzir conteúdos específicos para essas personas, para trabalhar a sua marca no mercado de forma estratégica. Então, marketing jurídico ele engloba todas as atividades que você vai realizar para poder alcançar o seu cliente. Você vai fazer o marketing do seu escritório jurídico, independentemente se você utilizar apenas estratégias offline ou online. E hoje em dia existem diferentes formas de trabalhar o marketing, por isso que é importante entender a persona. Por exemplo, advogados que atuam nas cidades interioranas do Brasil, eles têm dificuldade de alcançar personas através das redes sociais. E dependendo do grau de escolaridade da persona, dependendo da idade da persona, eles não acessam redes sociais. Por exemplo, um aposentado do interior, da área rural, será que ele tem acesso à internet? Então, são pontos muito importantes que devem ser analisados em uma estratégia de marketing. Então, o marketing jurídico ele não é apenas ter perfis nas redes sociais, é um conjunto de estratégias e de ferramentas que você vai utilizar realmente para alcançar o seu cliente ideal. E você tem que pensar o seguinte quando você estabelece estratégias de marketing jurídico no seu escritório jurídico. Eu estou gerando valor para o meu cliente, eu estou mostrando tudo que eu sei, eu estou construindo autoridade para ser alguém lembrado, para que esse cliente possa indicar os meus serviços. É importantíssimo que você entenda que construir autoridade ao longo do tempo será importante para a sua carreira. Então, quanto mais clientes falando bem do seu serviço, quanto mais clientes admirarem o seu serviço, mais a sua advocacia será rentável. Procure sempre conquistar admiradores para sua marca, porque esses admiradores eles serão com certeza os porta-vozes da sua marca. Então você estará dormindo e terá alguém falando sobre a sua marca a partir do momento que você constrói autoridade e reputação no mercado. E o marketing também ajuda a construir isso. Conforme você vai trabalhando seu marketing de forma eficaz, mostrando ao mercado as suas expertises, produzindo conteúdo relevante, Quando eu me refiro a conteúdo relevante, eu falo de conteúdos que não são vagos, são conteúdos que vão transformar a vida de alguém. Então, é importantíssimo que você tenha isso na sua estratégia mercadológica. E para entender um pouco sobre branding, eu trago aqui a questão da diferença do branding e do marketing. Então, o marketing, ele tem por intuito chamar a atenção do seu cliente. Já o branding é o propósito, são os valores e o que torna especial e único, por exemplo, a sua marca, o seu atendimento. Até trouxe um exemplo aqui específico, lançamento de um aplicativo do escritório. A divulgação é o marketing. Agora, o impacto que esse aplicativo ele fará nos seus clientes, nas suas personas, por exemplo, o que ele vai entregar de interessante, quais serão as funcionalidades, Acompanhamento processual, proximidade com o cliente, chat com advogados responsáveis pelo atendimento,
agilidade, pessoalização, tudo isso que ele vai entregar, os benefícios, é o branding, né? Porque vai tocar lá no coração do seu cliente, do seu prospect, que você está levando algo inovador, algo que vai suprir uma demanda reprimida, né? Algo interessante para aquele cliente. E o branding, ele é um conjunto de estratégias que contribuem realmente para gerar uma percepção positiva no consumidor, no cliente final. Então, toda vez que a gente gera essa percepção positiva que a marca gera, isso é chamado de branding. E você pode trabalhar o branding jurídico em diversas mídias, né? Ter presença digital, não só nas redes sociais, mas ter também um site, trabalhar com anúncios. Se no seu estado é permitido a prática de anúncios, você pode criar anúncios para o seu grupo de personas, aplicativos, né? Um aplicativo que vai entregar algo eficiente para o cliente. Se você foca, por exemplo, em uma startup jurídica, né? Se o seu aplicativo ele supre a dor daquele cliente, então cartões de visita online, todas essas ferramentas que você pode utilizar dentro da presença digital para trabalhar a sua marca no mundo online. Depois, dentro do branding, também tem a confiança, o propósito da marca. Nós vamos falar sobre propósito aqui, algo muito importante hoje em dia, porque cada vez mais os consumidores estão olhando para marcas que têm propósito. E isso não é diferente na advocacia. A concorrência na advocacia é muito grande. Imagina você, se você apenas se formar, fazer uma pós-graduação e não ter um propósito específico, definido, né? Não, eu quero ser advogado só para ganhar dinheiro. Não, hoje em dia não funciona mais assim. Você precisa ter um propósito, impactar a sociedade de alguma forma para que a sua marca se torne realmente relevante e tenha credibilidade no mercado. Além disso, tem a comunicação interna e externa, né? A comunicação interna dentro do escritório jurídico, se você tem aí um escritório de pequeno, médio ou grande porte, a comunicação interna entre os profissionais, como é a cultura organizacional do seu escritório jurídico, isso também impacta totalmente no branding, porque quando você tem profissionais motivados, profissionais que gostam de trabalhar naquele escritório jurídico, que são valorizados, eles levam isso para o mercado. Então, a imagem no mercado acaba se tornando positiva. Nossa, eles têm uma comunicação interna, eles têm endomarketing, eles têm programas de sustentabilidade, programas de estágio. Então, são várias ações pensadas no colaborador, no profissional interno. Então, isso também entra ali dentro do pacote do branding. Depois, a gente tem a história, né? Qual é a história da sua marca? O que você está levando de relevante para o mercado? É importante você sempre contar a história da sua marca, né? Trabalhar a história no site do seu escritório, levar a história para as redes sociais, mostrar para a sociedade que você percorreu um caminho longo, um caminho que não foi tão fácil. Então, contar a sua história vai fazer com que crie empatia e afetividade pela sua marca. Isso é importantíssimo em um processo de branding também. Depois nós temos a criação de conteúdo, marketing, publicidade, estudo de SEO. Quando você cria um artigo, você precisa colocar técnicas de SEO, que é para otimização nos campos de pesquisa, como Google, Bing, YouTube. Então você vai criar um artigo com essas técnicas, você vai inserir palavras-chave, você vai inserir técnicas de escaneabilidade, você vai inserir links que direcionem para outros conteúdos do seu site, né? Trabalhar aí esse conjunto dentro do marketing de conteúdo, tá? Esse conjunto de estratégias, isso é fundamental. Isso vai formando um branding, né? Um branding jurídico, quando a sua marca vai construindo relevância e afetividade na sociedade. E todos esses pontos são importantes para trabalhar o branding, né? Então você vai ter aí a presença digital, você vai gerar confiança, propósito da marca, você vai trabalhar a comunicação interna se você tiver um escritório com outros profissionais, você vai contar a história do escritório e você vai produzir aí conteúdo, distribuir diferentes conteúdos para impactar pessoas, né, e tornar a sua advocacia relevante e também, consequentemente, trazer novos clientes.
E agora a gente vai falar um pouco sobre propósito. Algo muito importante hoje em dia, porque o perfil do consumidor ele não é mais o mesmo, ele busca profissionais e empresas que tenham um propósito a mais que rentabilidade, lucratividade. Então é importante que você tenha um propósito definido na sua advocacia também. E para você identificar isso, é importante que você faça a seguinte pergunta: por que o meu escritório jurídico existe? Por que eu escolhi a advocacia? Quando você sabe as respostas dessas perguntas, você consegue identificar qual é o seu propósito no mundo, na sociedade, como você está impactando a sociedade, ou você busca apenas ganhar dinheiro na advocacia. Marcas com propósito, elas tendem a se destacar cada vez mais. Por quê? Porque elas pensam no ser humano, Elas pensam na sustentabilidade, elas pensam na responsabilidade social. Então, quanto mais você tiver pontos voltados ao propósito, à humanização no seu escritório jurídico, mais as pessoas vão se aproximar de você. É aquela velha história, Não adianta eu ser um escritório jurídico e eu ser totalmente engessado, um profissional engessado, onde eu atendo meu cliente, eu faço a demanda do meu cliente e depois eu nem mando uma mensagem para o cliente para perguntar como ele está. Então, marcas com propósito, elas são empáticas, elas se preocupam com o ser humano. E cada vez mais isso vai fazer a diferença, tá? É importante que você se atente a isso, comece a analisar os movimentos que vêm surgindo no mercado em função de marcas com propósito. Outro ponto importante aí para você analisar na sua empresa, no seu escritório jurídico, é o que você está oferecendo de diferente na sociedade, tá? Como você está impactando. Então, quando você analisa a concorrência, o que você está fazendo de diferente? É importante que você faça essa reflexão, que você pontue quem são os seus principais concorrentes e o que eles fazem, qual o propósito deles, para você identificar o seu propósito, caso você ainda não saiba, tá? E você tem que colocar o cliente no centro da estratégia. Agora tivemos e estamos vivendo uma pandemia mundial, e eu faço a seguinte pergunta: o que você fez pelo seu cliente agora nesse período da pandemia? Você contatou com eles, colocou à disposição para ajudá-lo, perguntou se ele estava precisando de alguma ajuda, Então, ter essa concepção mais empática, essa visão, além, do que você faz, além do que você foi contratado para fazer, é muito importante, tá? Isso também mostra que você tem propósito, que você tem empatia pelo cliente, que você busca também melhorar cada vez mais o seu escritório jurídico e estar do lado do cliente. Isso é fundamental para a estratégia jurídica também. E marcas com propósitos, elas são humanizadas, tá? Por quê? Porque isso está enraizado na cultura organizacional dessas marcas. Então, por exemplo, eu trouxe aqui dois exemplos de marcas que não são jurídicas, até para não citar nomes de escritórios jurídicos, mas vou citar dessas duas empresas. A gente tem o exemplo da Magazine Luiza, que na pandemia lançou uma plataforma para pequenos varejistas e autônomos, Então, durante a quarentena, eles lançaram a plataforma onde essas pessoas elas podem criar ali dentro da plataforma um pequeno site, um pequeno e-commerce para vender produtos da Magazine Luiza para os seus amigos, para os seus familiares, e eles ganham uma porcentagem de comissão, Então, Magazine Luiza aí trabalhando empreendedorismo coletivo junto a essa plataforma. Muito legal, Magazine Luiza é uma empresa que tem propósito. Então, é importante analisar aí esses cases para você também ter insights na sua advocacia. Um segundo case que eu trago é do Nubank, que tem como foco o cliente realmente. Então, na missão deles, eles falam que começa desde o desenvolvimento de um produto e vai até o atendimento. Então, eles têm isso na cultura enraizada. Eles têm 3 pilares, que eles trabalham ali o propósito deles: a cultura, pessoas e a estrutura organizacional e o encantamento. Isso não é mentira, não. Por exemplo, se você manda um e-mail para o Nubank, vai chegar uma resposta automática, mas vai dar 10 minutos, já vai chegar alguém ali, uma pessoa física, no e-mail para falar com você. Então, eles focam muito no encantamento. Eu sou cliente do Nubank desde que eles abriram a empresa no Brasil.
E realmente já tive muito atendimento positivo junto ao Nubank, não me lembro de atendimentos negativos na realidade. Então é importante entender como funciona essas empresas justamente para ter insights na sua advocacia, no seu negócio, né? Porque a gente vai vendo aí a evolução dessas empresas que são empresas grandiosas e a gente pode acrescentar isso nos nossos negócios. E o propósito, ele tem a ver com os valores dos fundadores, com a vocação, com a origem das pessoas. A origem, ela acaba impactando muito no propósito também, né? Quando a gente analisa aí cases de empreendedores, CEOs, a gente vai olhar a origem, né, familiar, a origem da sua vida, são pessoas muitas vezes que vieram de baixo, né, e tiveram aí alguma oportunidade no meio do caminho e criaram grandes empresas. Então é sempre importante entender esses pontos, né, porque o propósito realmente está relacionado a isso. E eu quero que você faça uma reflexão e entenda qual o propósito da sua marca. Por que que você tem um escritório jurídico? Esse é um exercício que vai ficar para você aqui neste curso. Vou deixar um material extra aqui para você em PDF para você fazer esse exercício e identificar aí o propósito do seu escritório jurídico. Eu trouxe aqui uma pesquisa da People on Mission, publicada em 2016 pelo Instituto Korn Ferry, a respeito do propósito também, tá? Empresas com propósito chegam a crescer 3 vezes mais do que seus pares no mercado, e aquelas que comunicam seu propósito de forma clara obtêm performances financeiras melhores em até 17%. Então imagina, né? Essas empresas aí com propósitos, elas chegam a crescer 3 vezes mais. Isso não é brincadeira, por isso que é muito importante, né, ter um propósito definido, pensar nas questões de responsabilidade social, sustentabilidade, trabalhar a sua marca, dando ênfase também no seu propósito. É claro que uma empresa com propósito, ela tem um propósito desde o início, né? Nem sempre você identifica isso no processo da sua criação, né? Da criação da empresa, mas empresas com propósito, elas já nascem com isso. Não adianta você querer criar um propósito da noite para o dia e querer explorar isso no seu marketing, tá? É importante você revisitar todos os pontos da sua advocacia, identificar o seu propósito se você ainda não tem um, né? E trabalhar isso ao longo do tempo, né? Construir isso, inserir na sua comunicação e trabalhar no seu marketing, tá? Justamente para que você não atropele a comunicação, né, da sua empresa e da noite para o dia eu vou divulgar o meu propósito. Não, você vai criar aí uma estratégia para ir inserindo isso nos seus canais de comunicação aos poucos, né? Mas mostrar para as pessoas que você tem um propósito, que você não trabalha apenas para gerar lucros. Vamos ver também um pouco sobre a questão da comunicação humanizada, porque empresas com propósito, elas têm uma comunicação humanizada também, elas são humanizadas. E a comunicação humanizada, ela segue pauta hoje em dia, principalmente na questão das redes sociais. Por quê? Porque hoje em dia é importante que você humanize também as suas redes sociais. Mas quando eu falo em humanizar, não é fazer superexposição, e sim trabalhar a comunicação humanizada, que envolve ouvir o outro, ser empático, prestativo, criar conexão com pessoas em momentos específicos, sair do automático. Isso é fazer uma comunicação humanizada, né? Estar ali pronto para ouvir as pessoas, se colocar à disposição, ser empático. Isso é importantíssimo hoje em dia, porque a robotização ela está tão grande que as pessoas acabam cansando de ter que falar com robôs. Quando vem uma pessoa para falar com você, já muda completamente o ânimo daquela pessoa, né? Então é importante que você se atente a isso também. É claro que chatbots são importantes, né? Automatizar processos são importantes, mas cada vez mais a presença humana também vai fazer diferença no atendimento. Então você tem que dosar, né, ambos os processos, a humanização e a robotização.
Eu trouxe aqui também um estudo, tá, das empresas humanizadas no Brasil. É um estudo da Escola de Engenharia da USP São Carlos, divulgado em março de 2019. E o que a pesquisa revela? Que empresas humanizadas agradam mais a clientes e colaboradores. Há uma satisfação 240% superior por parte dos clientes e níveis 225% maiores do bem-estar entre os colaboradores. Em um período de 4 a 16 anos, elas alcançam mais que o dobro de rentabilidade financeira, em comparação à média das 500 maiores empresas do Brasil. Você conseguiu identificar aí na mensagem que as empresas humanizadas, elas agradam mais a clientes e colaboradores? Ou seja, a rentabilidade, ela vai ser maior. Por quê? Porque ela é uma empresa humanizada, tem um atendimento melhor, as pessoas se preocupam com outras pessoas e, consequentemente, o dinheiro vem, né? Então, como é importante pensar nessa questão do propósito das empresas humanizadas, né? Eu trouxe aqui o Golden Circle, que é o Círculo Dourado, que é uma metodologia criada pelo Simon Sinek, que é muito interessante e que essa metodologia, ela mostra a diferenciação da proposta de valor das marcas, tá? Ela ajuda a enfatizar como uma empresa pode se destacar de concorrentes semelhantes ao comunicar suas diferenças. Assim que ele fala em um vídeo que talvez eu possa deixar o link aqui para vocês, que normalmente as empresas, elas começam pelo o quê, né? O que eu faço? Como eu faço? Mas elas não começam pelo porquê. O porquê que eu faço aquilo? Qual é o meu propósito? Então é interessante ver esse vídeo também, por quê? Porque cada vez mais as empresas, elas precisam começar pelo porquê ao invés do o quê, né? Por que eu faço determinada coisa? Por que eu atendo determinado cliente? Por que eu escolhi direito de família? Por que eu escolhi direito previdenciário? Qual o meu propósito dentro dessas áreas? Então é importante fazer essa análise porque é legal, é interessante para você identificar aí esses pontos falhos na sua advocacia também. E aí, as nomenclaturas, elas significam o seguinte, o quê? Né? Produtos ou serviços que você vende ou oferece, ok? Isso você sabe, você tem que deixar explícito nos seus canais de comunicação também, como no seu site, né? Mostrar que você é especialista em determinada área. Como? Pontos fortes ou valores que diferenciam da concorrência, né? Então você tem que identificar aí quais são os pontos fortes, como que você faz, como que você trabalha, né? Como que você atua. E o porquê, que é o interessante, que é o propósito, né? Qual a sua essência, a causa, a crença que você acredita, né? A verdadeira razão da sua marca existir. Então, essa reflexão, esse exercício aqui do Simon Sinek é muito interessante, vou deixar um material aqui para vocês também, justamente para que vocês tenham acesso e possam fazer esse exercício, porque pode ajudar aí a estruturar o propósito da marca de vocês, tá? Para finalizar essa aula, eu quero deixar uma mensagem muito importante que diz respeito ao propósito e à humanização, que é mantenha o foco em impactar e colaborar, tá? Fuja daquela velha história que se você ajudar o seu colega, você vai estar abrindo espaço para a concorrência. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente precisa trabalhar de forma colaborativa justamente para ter novas ideias, novos projetos, criar rentabilidade também nas empresas, nos escritórios jurídicos, porque você tem outra pessoa ali pensando junto com você, né? E a economia colaborativa, ela vem crescendo muito mundialmente. Então é importante que você se atente a isso. A advocacia colaborativa, ela pode ser a chave para o sucesso. E realmente, se você for uma pessoa colaborativa, se você atuar, trabalhar, desenvolver projetos com foco em agregar colaboração, em buscar colaboração de outras pessoas, outros profissionais, com certeza você tende a ter mais sucesso na sua carreira. Eu estou à disposição para perguntas, você pode me enviar perguntas através do meu e-mail, das minhas redes sociais, que será um prazer receber. Nos vemos na próxima aula, um grande abraço!